estão assumindo publicamente um compromisso da sua fé em Ti, Jesus. Obrigado porque Tu nos resgataste do mundo, Senhor. Tu mudaste a velha maneira de viver, Pai, e nos trouxe para a Tua luz, Pai. Que nessa luz eles possam continuar caminhando, direcionados por Ti, protegidos, guardados, abençoados por Ti, e que cada passo que eles derem na vida deles, Pai, conduza sempre em direção à Tua vontade, e na Tua vontade eles tenham um bom êxito na vida, eles possam ser jovens de sucesso para contigo, jovens que venham vencer todo o mal, vencer todas as lutas, todas as provações e todas as tentações, Pai. Nós declaramos sobre eles a vida de Cristo, nós declaramos sobre eles, Senhor, o Teu poder, para que eles possam ser discípulos Teus e fazedores de outros discípulos, Pai. Que a luz Tua neles possa brilhar sempre, que eles possam sempre estar dando bom testemunho de Ti, testemunho de que conhecem a Tua pessoa, Pai. E que nenhum deles venha se perder no mundo, mas todos eles, Pai, venham estar firmados, fortalecidos, compromissados, comprometidos com a Tua fé e possam gerar muitos frutos, Pai, e assim mostrar que são verdadeiramente Teus discípulos, Pai. Obrigado por esse dia que Tu preparou para isso. Obrigado porque apesar do tempo frio, da chuva, nós temos esse lugar aquecido, esse lugar preparado, graças à vida do Teu servo, Guaraci, que tão amorosamente, carinhosamente, tem nos cedido esse espaço. Abençoe e recompensa a vida dele cada dia mais, com toda a sorte e bênção dos céus, que ele possa prosperar, ele, a família dele, que eles possam ser bem-sucedidos nesse empreendimento e cada dia mais, Pai, estarem se colocando à sua disposição. Obrigado por tudo que vamos fazer aqui, seja tudo para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por Guaraci, viu? Deus abençoe. Nós estaremos congelados igual pinguim lá na beira da praia, né? Mas graças a Deus aqui estamos. Bom, essa turma eu considero mais preparada do que todas as turmas anteriores. Eles tiveram um longo discipulado com a pastora Sandra, várias semanas, e por também 3 vezes adiados desse batismo, tiveram mais oportunidade ainda de estar refletindo, pensando, analisando, estudando, e eu tenho certeza plena que eles chegam nesse momento com toda a convicção, eles chegam nesse momento com toda a certeza, eles chegam nesse momento aqui com toda o desejo também de estar declarando publicamente a todos o seu compromisso de fé em Cristo. O batismo é isso, é nós estarmos declarando publicamente, é mais do que um ritual. Batismo é uma identificação também com o corpo de Cristo. O batismo cristão não é um simples batismo. Nós temos hoje batismo na capoeira, temos batismos em agremiações esportivas, mas o batismo cristão significa que a pessoa já se identificou com Cristo, se identificou com o corpo dele, que é a igreja, e mais do que isso, está dando também um testemunho público da sua fé, daquilo que ela crê, e também está disposto a seguir o resto da vida a Jesus. Esse que é importante, é a pessoa estar consciente que no momento que ela entrou nessa água, no momento que ela respondeu, que declara que crê em Jesus, crê em Deus Pai, crê no Espírito Santo, está disposta a dar um testemunho público da sua fé para o resto da vida, ela está selando, afirmando, reafirmando o seu compromisso com Cristo para sempre. E a gente sabe que para isso não é fácil, principalmente os jovens, têm tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, o jovem tem tantas questões na vida, que muitas vezes tentam atrapalhar a caminhada do jovem, mas quando ele tem essa convicção que realmente ele nasceu para isso, ele foi um escolhido desde o ventre, e que tudo na vida dele convergiu, contribuiu para esse momento, ele está selando, assinando o seu compromisso com Cristo, ele vai bem, ele vence as lutas, vence as provas, vence as tentações, e sabendo que há uma grande recompensa. Jesus, ele prometeu para todos os seus seguidores que a luta não seria fácil, a luta seria difícil,
mas ele promete recompensa. Ele fala: quem me serve, o Pai o honrará. Será uma pessoa honrada na vida aquele que serve a Jesus. Então vocês podem ter certeza que a recompensa de vocês vem. São honras aqui na terra, com lutas, com perseguições, com dificuldades, com tribulações, com toda dificuldade que vocês imaginem, vocês sabem muito bem, mas a honra vem. Vocês são honrados em todos os setores da vida de vocês, né? Pode ter certeza, onde vocês chegarem, vocês afirmarem: eu sou um cristão, vocês são mais bem vistos, vocês são muito bem mais vistos aos olhos do mundo. Eu tenho certeza que o empregador, um patrão, ele não titubeia quando é para escolher entre um cristão e uma pessoa que chega lá de qualquer maneira, com seus hábitos, com as suas maneiras, com as suas formas de vida. Eu tenho certeza que ele opta, porque ele sabe que o cristão ele tem um compromisso com a honestidade, ele sabe que o cristão tem um compromisso com a vida séria, não está envolvido em vícios, em outras coisas. Ele sabe que o cristão tem uma coisa diferente. Então esse é só um exemplo de como o Pai honra aquele que o serve. Para nós é um privilégio, como eu falei, apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, porque é claro, nós vivemos num mundo em que existe dois poderes, duas forças: a força do mal, a força do bem. A força do mal luta de todas as formas, de todas as maneiras, para fazer sair da trilha certa, sair do rumo certo, aquele que está trilhando por ele. A força do mal quer nos ver derrotados, as forças do mal querem nos ver desistir, as forças do mal querem nos impedir, mas a promessa de Deus é que enviaria sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo que dá força, o Espírito Santo que dá poder, o Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que renova, o Espírito Santo que habita em nós. Vocês podem ter toda certeza, dentro de vocês, a partir do momento que vocês decidiram entregar a vida de vocês a Jesus, não escolher a Jesus, porque foi Jesus quem primeiro escolheu vocês, a partir desse momento, uma força, mais do que uma força, uma pessoa de Deus, a pessoa de Deus veio habitar em vocês através do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! É por isso que vocês lutaram, resistiram, venceram, batalharam e estão aqui hoje, porque o Espírito Santo é quem deu essa condição para vocês estarem aqui. Se não fosse pelo Espírito Santo, nenhum de vocês teria força para aqui estar, mas porque o Espírito Santo, ele está habitando na vida de vocês, vocês puderam estar aqui hoje, correto? E essa pessoa do Espírito Santo, mais do que habitar em vocês, eles querem ainda revestir vocês de um poder muito especial, muito mais. Em Atos 1:8, a promessa do Senhor Jesus é: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo quer fazer de cada um de vocês testemunhas de Cristo, testemunha daquilo que vocês têm visto e ouvido, daquilo que vocês têm visto Cristo fazer na vida de vocês. E isso através do poder do Espírito Santo, que Ele quer derramar muito mais sobre vocês. Vocês hoje têm a pessoa do Espírito Santo. Se vocês buscarem, pedirem, terem um compromisso cada dia mais firme com Cristo, essa pessoa do Espírito Santo vai encher vocês cada dia mais. Vocês vão ter cada dia mais frutos na vida de vocês e o poder para vencer todo o mal, toda a tentação, toda a tribulação. Então, vocês fizeram, não vocês fizeram a escolha certa, Jesus escolheu vocês e vocês tomaram a melhor decisão, a decisão de aceitar esse convite de Jesus Cristo, de ser seus seguidores, de ser seus discípulos. E a coisa mais sublime do mundo é nós sermos discípulos de Cristo. É também a missão mais difícil, volto a repetir. Mas como Jesus, Ele nos deu exemplo, Ele não precisava ser batizado, mas em Mateus capítulo de número 3, Ele foi até as águas de um rio para ser batizado, e Ele disse assim, olha, quando Ele foi batizado por João Batista, Ele estava nos dando exemplo do quê? De nós também seguirmos os seus passos, de nós seguirmos também toda a lei. E depois do seu batismo, Ele foi até o deserto, e lá Ele foi tentado durante 40 dias.
ele não comeu, não bebeu, ele ficou em jejum. Você não precisa fazer isso também, ele já venceu por vocês, né? Mas, veja bem, ele nos deu exemplo lá no deserto, através do quê? Através da palavra. Ele venceu através da palavra. Cada tentação com qual Satanás se dirigia a ele, ele respondia com a palavra. Por que você não transforma essas pedras em pães e você não come? Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Ah, por que você não se joga do pináculo, da parte mais alta do templo, para mostrar que você é o Filho de Deus, Todo-Poderoso? Ele disse, está escrito também, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E olha, eu te dou todos os reinos do mundo. Satanás oferece coisas para nós. Eu te dou isso, te dou aquilo, se você me adorar. Ele disse, só a Deus prestarás e adorarás o seu culto, Satanás. Está escrito. Então, depois disso, Satanás se afastou dele. O que quer dizer isso para nós? Que vocês, muito mais agora, depois do batismo, vão ser ainda mais tentados, provados. É por isso que muitos desistem depois do batismo, porque eu costumo dizer, as lutas, as tentações, as provações vêm antes, vêm durante e vêm depois do batismo, e às vezes até com mais intensidade depois do batismo para a pessoa desistir. Mas lembre-se bem, se você estiver firme na palavra, guardando a palavra, orando, fazendo jejuns, mortificando a carne, mortificando o corpo, você consegue vencer, só assim, porque de outra forma nós não conseguimos vencer o inimigo que é forte, mas através do Espírito Santo habitando em nós, nos tornamos mais fortes. Então o recado para vocês, se encham do Espírito, orem, leiam a palavra, busquem, participação nos cultos, sempre, nunca deixem de participar, porque vocês vão estar recebendo a palavra, se fortalecendo através da comunhão com os irmãos. Jejuem e vocês vão conseguir vencer toda a tribulação, toda a tentação que vem contra vocês. Então nós já sabemos o que é o batismo. É nós assumirmos um compromisso de fé em Jesus. É declarar publicamente, essas pessoas que estão aqui, olha, são testemunhas hoje, de que vocês estão assumindo um compromisso com Cristo. Então é uma decisão que nós tomamos, um compromisso que nós reafirmamos, e estamos então declarando também que já houve uma transformação na nossa vida. Não é a água da piscina que vai nos transformar, como também não seria água de um rio, como não seria água do mar. O local não importa, o importante é que haja esse elemento aqui, olha, a água. A água aqui, olha, ela representa a purificação, ela representa a lavagem, que já aconteceu na vida de vocês através da palavra. A palavra um dia, quando vocês decidiram mudar de vida, a palavra um dia mudou, transformou, limpou a vida de vocês. Então vocês vão estar dizendo, quando mergulhar nessa água, que a palavra já transformou, já limpou a vida de vocês. Que também, outro simbolismo, significado que tem essas águas, é que quando nós mergulhamos nela, e nós fazemos questão de imergir, submergir todo o corpo, está dizendo que vocês também um dia já foram sepultados para o mundo, ou seja, morreram para o mundo. E quando vocês se levantam, está simbolizando não agora, mas que vocês já ressuscitaram para uma nova vida. Então volto a repetir, não é essa água que vai transformar, como não seria nem, vocês poderiam ir até lá no Jordão, Israel, não ia acontecer nada de diferente na vida de vocês, porque já aconteceu, a transformação já houve. Vocês vão estar hoje só dizendo publicamente, diante das testemunhas, diante dos anjos, diante de Deus, que já houve essa transformação na vida de vocês, vocês estão testemunhando publicamente isso, e porque já houve essa transformação na vida de vocês, vocês pretendem continuar seguindo a Jesus pelo resto da vida de vocês, correto? Então, como eu disse, o local não importa, podia ser água da piscina, do rio, do mar, podia ser até com uma canequinha de água em cima de vocês, como eu já batizei, só com uma canequinha d'água, só com a mão com água sobre a cabeça. O que é importante é que haja o elemento água para simbolizar essa lavagem, simbolizar essa limpeza e o testemunho de vocês, correto? Então, gente, a palavra final que eu quero deixar aqui em Mateus capítulo de número 28, vocês sabem